desafio no governo de aplicar na administração pública essa legislação, que curiosamente o governo não é objeto da legislação que ele faz para o setor, né, privado. Então, existe um desafio muito grande de inserir na administração pública essas questões. Vamos, então, também ter cotas, vamos, enfim, atuar de uma maneira mais condizentes com os princípios da sustentabilidade e fiscalizar. Né, é o último ponto. Bom, esses são os mecanismos e os instrumentos que o governo tem. De uma certa forma, a gente tem visto uma grande incoerência na administração pública em relação a esse tema. Então, departamentos, ministérios de meio ambiente ou de econômico não conseguem se conversar e fazer políticas conjuntas e que façam sentido nas duas áreas. Temos uma demora na aprovação de leis. Dificuldade na fiscalização da aplicação e ainda uma dificuldade muito grande de usar mecanismos tributários para regular para essas áreas ambientais. Né? Então, de repente, tem um incentivo tributário, alguma coisa dessa forma. É isso que eu tinha para partilhar com vocês. Obrigado, Roberta. Infelizmente, o tempo do nosso debate agora se esgotou e nós estamos começando a receber perguntas, chegando aqui pela internet. E a primeira pergunta vem da Fátima de São Paulo e pergunta se o tema sustentabilidade deve ou não fazer parte da estratégia da empresa. Quem gostaria de responder? Na câmera? Evidentemente, quando a gente fala em sustentabilidade, ou nós vamos tratá-la apenas como uma moda passageira, ou nós vamos ter que inserir na estratégia global da empresa. O que é importante, que quando nós falamos no tema de sustentabilidade, nós temos que analisá-la do ponto de prisma de longo prazo. Não pode ser uma ação imediata, uma ação que você faz hoje e acabou amanhã. Então, nesse sentido, eu acho que enquanto as empresas não colocarem o tema dentro da estratégia global da empresa, realmente sempre nós teremos dificuldades e problemas. Eu acho que aquelas empresas, aquelas corporações, principalmente as maiores hoje, que já inseriram o tema de sustentabilidade no seu plano estratégico, tem uma visão muito mais clara para onde que eles estão se direcionando. Então eu vejo que a questão da estratégia empresarial, incluir o tema de sustentabilidade dentro do seu plano estratégico, é uma questão fundamental, até de sobrevivência para a empresa no futuro. Aliás, Nakano, quando as empresas falam sobre visão, sobre fatores críticos de sucesso, eu acho que a sustentabilidade deveria estar como um desses fatores, sem dúvida nenhuma, né? Até para envolver as pessoas, envolver todos os profissionais da empresa, e o discurso tem que ser coerente com aquilo que se faz, né? Eu concordo e acho que realmente, do ponto de vista empresarial, sustentabilidade deveria fazer parte do DNA das empresas. Primeiro, ou seja, deve estar tão imbuída na cultura e nos hábitos internos de suas ações que ela não é questionada, não tem que se lembrar dela, ela faz parte da corrente sanguínea da empresa, primeiro. Segundo, isso só é possível se realmente o exemplo emanar do topo. Quer dizer, não sem envolvimento da alta cúpula e mais, uma ação que seja condizente com esse envolvimento, para não ser só um discurso, não tem sustentabilidade possível a nível das empresas. Mas eu queria trazer outra pergunta aqui, justamente, que está vindo essa pergunta, que é o seguinte: como conciliar a elevada demanda durante muito tempo reprimida pelas classes mais baixas do Brasil com a visão de não consumir hoje o que precisaremos amanhã? Eu gostaria de comentar esse assunto. Há uma convergência muito grande entre base da pirâmide, né, que seria a emergência da classe C, D e E, e sustentabilidade. Na verdade, realmente a conta não fecha, né? Você tem 4 bilhões de pessoas excluídas do consumo hoje, e quando nós promovemos, a sociedade de certa forma promove a inclusão dessas pessoas, o que é altamente desejável, você vai ter uma pressão ambiental ainda maior. Então, o que é necessário é buscar novos produtos, novas soluções, como já foi falado aqui, e buscar novos modelos de consumo, que também foi apontado pelo Tavares. Né? Nós não podemos continuar consumindo no mesmo nível e da mesma forma
como isso acontece hoje, né? Então, aí essa pergunta representa muito bem aquela distância entre o que nós estamos fazendo hoje e a visão de futuro que a gente tem, ou de um mundo mais sustentável. Nós ainda temos muito caminho a percorrer para conseguir fazer mudanças realmente que vão dar um salto e vão contribuir de uma maneira efetiva para incluir essa classe de uma maneira mais sustentável. Aliás, Roberta, o que a gente observa é que as pessoas não sabem fixar prioridades de consumo, né? Às vezes você tem uma prioridade básica, importantíssima, e ela é colocada de lado para consumir alguma coisa que talvez até tenha uma justificativa, especialmente para essas pessoas tão carentes, de poder se sentir bem, de se sentir melhor porque veste uma roupa melhor. Tem muito do psicológico, né? Mas o fato é que as escolas, as comunidades, as próprias empresas deviam trabalhar um pouquinho junto aos seus colaboradores, as pessoas da comunidade, quais são essas prioridades, né? Para que as pessoas realmente não se dispersassem e pudessem focar mais aquilo que adquirem. Obrigado, Tavares. Agora temos uma pergunta, e obrigado, Luiz de Fortaleza. Mais que uma pergunta, é uma provocação. Eu acho que é para você, Rosa. Como compatibilizar lucro e sustentabilidade? Muito curioso observar. McDonough e Braungart falam que não existe uma ação sustentável, porque eles distinguem muito bem sustentável de criação de sustentabilidade. Sustentável, dizem eles de uma forma muito curiosa, se você fala que sua relação com a sua namorada, com o seu namorado, você pergunta como vai, você fala, sustentável. Quer dizer que está à beira do precipício. Então, isso não é criar sustentabilidade. Então, você tem que olhar os negócios, observar que eles vão direcionar para a mudança, isso em larga escala. E essa mudança, ela também é mudança de comportamento. Isso é mudança de perspectiva. Aí entra a questão tão fundamental no nosso grupo. É ética e sustentabilidade. Ou seja, você vai construir comportamentos. Você vai mudar visões, você vai mudar percepções. Não vai consumir, vai deixar de consumir. Você vai observar valores. Você vai observar teus valores. Você vai dar uma ênfase especial para a educação. E isso é um projeto de construção, isso é um projeto de continuidade. Isso é um investimento. O investimento do indivíduo, das organizações, empresariais ou não, e do próprio governo. Ou se investe nisso ou as coisas não acontecem. Obrigado, Rosa. Você queria comentar, né, cara? Só para complementar, uma coisa parece que já está ficando claro na sociedade, que lucro faz parte do negócio. Não é possível você ter um negócio, ter uma empresa, sem ter lucro. Se você não tiver o lucro, você não tem o amanhã. Senão ela não é sustentável, né? Eu acho que a questão não é discutir se uma exclui a outra. Muito pelo contrário, são complementares. O que nós temos que é otimizar o lucro e, ao mesmo tempo, investir nas questões da sustentabilidade, nos projetos de longo prazo, etc. Eu acho que esse conceito é que está mudando dentro da sociedade. Muito lentamente, mas eu acho que nós precisamos realmente evoluir. Então, deixar de falar na palavra lucro, como se fez durante muitos anos, parecia que era um palavrão, hoje em dia nós estamos já aceitando essa questão. Então, ter lucro é fundamental, ou o negócio não sobrevive. Eu sempre conto uma experiência que eu tinha o meu chefe sempre dizia para mim, olha, qual a melhor sustentabilidade que a gente pode ter? É ganhar dinheiro hoje, amanhã e sempre. Porque aí nós podemos investir, logicamente, investir em outras coisas que são importantes, na parte social, na parte do meio ambiente, etc. Que uma empresa, quando está mal financeiramente, ou não tem resultado, o que acontece? A primeira coisa que ela faz é reestruturar, é mudar e etc. Então eu acho que essa questão, o importante é não olhar sobre essa ótica muito fechada, é dizer, uma exclui a outra, não podem conviver. Muito pelo contrário, uma depende da outra. Obrigado, Nakano. Nós estamos recebendo ainda perguntas que teremos que responder mais para frente.